Hoje, a palavra de hoje é para quem tem problema, tá entendendo? Obrigado, Jesus. Quem não tem problema, não precisa nem escutar, pode ir lá para trás, brincar de roller, patins Mas quem tem problema, acho que era legal ficar. Que Deus vai trabalhar muito nas nossas vidas. Amém? A palavra diz assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Glória a Deus. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Que bênção, saindo aqui, né? De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Aleluia. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado nossa esperança, de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Amém? Senhor, Deus, eu quero fazer aqui para Ti, Deus, a mesma oração que eu faço muitas vezes, Senhor, no nosso GP. Eu preparei a palavra, Senhor, e vi que foi da Tua direção. Mas, Deus, em nenhum momento eu quero seguir, Senhor, conforme a minha vontade, mas sim conforme a Tua, Deus. Que o Teu vento, Deus, sopre para onde quiser, Deus, e nos leve, Senhor, para onde o Senhor quiser que a gente entenda, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua graça, o Teu poder, Senhor, e a Tua glória, Senhor, se revele. Em nome de Jesus. Amém. Queria pedir para o Neto, antes da gente começar, para ele soltar um vídeo ali, se pudesse apagar as luzes, ficaria melhor para o pessoal acompanhando. All right. What word would you use to describe how you feel right now? One word? Yeah. Blessed. This is my little love, my little bug. Hi, my name is Nick Magnotti. I'm 27 years old. I have stage 4 appendix cancer, and this is my 7-month-old daughter, Austin. My wife and I had her together. I've been married to Elisa for 5 years now. I was first diagnosed with cancer. I was 24 years old, and I was scared. I was at first. I remember when I got the phone call. I had just woken up. I think it was like 8 in the morning. I was still recovering from the surgery when they had removed the cancer. And Elisa was in the kitchen and I was in the living room, and I answered the phone and it's my surgeon. And he tells me that I have cancer. And man, talk about getting the wind knocked out of you. That was a hard phone call. Elisa and I sat down on the couch and we cried.
we decided that we were going to hit it head on. We were going to take this beast and, make it our own. The chemo has gotten to a point where it's no longer doing what it's supposed to do. Even though it's continuing treatment, my pain was getting worse, so it's an indication that the cancer is spreading faster than the chemo can kill it. So we decided to stop chemotherapy just because chemo makes me feel so cruddy. We want to be able to enjoy every single day to its fullest, and when you feel so ill you can't get out of bed, it's kind of hard to do that. I'm not scared of death. You can say, being a Christian, that you shouldn't be scared of death because you know that you're going to a better place, but it's human nature to want to be scared. And I think it's strange that I'm not scared. I don't feel strange. I know why I don't feel scared. I know it's because God has given me this peace and this blessing that everyone's dying. This morning there's people who get up and go to work and they're not going to come home tonight. And their families had no idea that was going to happen. They didn't get a chance to plan for it. They didn't get a chance to, set aside videos. They didn't get a chance to do birthday cards. Their lives end and they move on to hopefully heaven, and their families' lives continue. So I live every day with the appreciation for today and not concerned with what tomorrow will bring. We could have a meteor hit the world and everyone would die, and my cancer would be pointless because it wouldn't have been what took me out. And I was so concerned and focused on that, and then that happens, and that would just, to me, that's a waste. I feel blessed because I'm living every person's dream. I get to spend every day with people that I love, and I get to do anything and everything that I want to do. I get to, Lisa and I want to take our little baby Austin to the aquarium. We can go to the aquarium. The Lord has blessed us with the means and the ability to be able to do that. The relationship that's developed, the amount that I've gotten to know God, I just wish everyone could get to experience what I feel. I just feel so blessed to be able to, be up in the middle of the night in pain and be able to talk to God and be inspired to, try and help people. And I just feel lucky that even though I'm experiencing this pain, that I'm given the opportunity to change lives. In the Lord's name, I'm getting the opportunity to help people. Just for me, I hope that they will give it a thought one day at church. Something. One step in the direction, whether it's Googling just a Bible passage, reading a chunk of something, seeing if there's anything that appeals to you in any way, shape, or form. Mom, do you want to say how much you love Austin? I love you so much. Is she your little angel? You're my sweet, sweet girl, Austin. I love you so much. See you again soon. She's my little bundle of joy, and I love her so much. And this is another reason why we're doing this video, is because I want her to know that her daddy loved the Lord, and that her daddy wants to help people so that she will have the same heart. I'm just talking to God about how I know that even if I'm not here, that He's her father and He's going to take care of her. He's going to protect her. And He's going to watch out for her. And He's going to provide for her. I would love to be a part of raising her every single year of her life, but every day the Lord gives me with her is just the biggest blessing, being a bigger blessing than I deserve. Words can't describe how it feels to have her as my daughter and to be blessed with her. So I do worry, but that's just because I'm human. I know that Austin is going to be taken care of, and I know that the Lord has big plans for her. I know that she's going to accomplish some pretty impressive things in her life. Smiles? You got a proud daddy, Austin, already, so you're doing good. Se a gente quisesse, a pregação podia acabar aqui hoje. Porque a gente olha, para a vida de uma pessoa assim, isso aí me motiva a viver, sabe? Olhar para ele e ver que ele se sente ainda abençoado, com câncer terminal. Hoje em dia ele já morreu.
creio que muitos de vocês já viram esse vídeo na internet. Ele já não está mais aí, e ele conseguia assim gravar um vídeo, uma paz que ele tinha, um discernimento que ele tinha, olhando para a filha dele pequena e tendo a convicção no coração dele que quem ia cuidar dela, entregando ela para o Senhor e falando para ela que ela ia entender. E daí, nesse meio tempo assim, eu vejo que às vezes a gente tem problemas, né? E daí a gente olha assim para o lado, e a gente pensa assim, cara, não tem problema. E muitas vezes a gente olhando para o lado, vendo que não tem problema, mesmo assim a gente, porque às vezes está chovendo, não vem cultuar a Deus. Às vezes por mínima coisa que acontece, que alguém olhou feio, já não vou mais para a igreja, não vou mais no GP, não vou mais, entendendo? E da onde que vem a força que consegue motivar ou deixar de pé um homem desse? Será que Deus faz acepção de pessoas? Deus está ajudando ele porque ele está com câncer, então deu paz para ele, dá força para ele lutar, como ele falou ali, eu não tenho medo da morte. É engraçado, mas a morte não me traz medo. Entendeu? Mas aquilo ali não pode trazer para nós cristãos, porque a morte para nós é vida. Isso que ele entendeu que a gente precisava entender, que mesmo qualquer problema que a gente tenha, é muito menor do que o Deus que a gente serve. E que por maior que seja o problema na nossa vida, ele só vai até a morte. Depois da morte, o nosso Senhor vai estar nos esperando, nos aguardando. Então, se, como Jeremias fala no livro dele, que eu vim ao mundo só para ver tribulações e tristezas, mesmo que se você, de fato, a sua vida só tenha tribulações e tristezas, como com certeza teve esse cara, no meio a essa tristeza, no meio a essa tribulação, ele conseguiu encontrar Deus, conseguir falar que é abençoado, conseguir ter a paz que ele tem, e conseguir falar que, mesmo ele sabendo que ele vai morrer, ele se sente muito abençoado, porque quantas famílias por aí que o esposo sai de manhã e não sabe se vai chegar, e às vezes não chega em casa morto, ele não conseguiu preparar a família, e ele não, Deus deu oportunidade para ele, está entendendo? Ele preparar todo mundo. Pessoal, eu vou morrer, está entendendo? Mas assim, é assim que vai ser, a minha filha vai estudar em tal lugar, falando para a esposa dele, calculando, fazendo os planos, está entendendo? E o cara no corredor da morte, feliz, cara. Essa que é a loucura, cara, do Evangelho, está entendendo? Essa que é a loucura do Evangelho. Se fosse, aí fora, o desespero seria quão grande. O cara novo desse jeito, tu olha ele, nossa, cara, o cara é novo pra caramba, tem toda a vida pela frente e vai morrer já, que Deus malvado é esse? E botou uma doença dessa no cara. Mas não, ele conseguiu enxergar a verdadeira razão daquilo ali, entende? A Bíblia está cheia de desertos. Se você começar em Gênesis e Apocalipse, você vai ver assim aqui várias pessoas dali não foram assim, não, fulano só foi abençoado do início ao fim, não. Então aquele evangelho da prosperidade, não acredita, entende? Porque aquilo é mentira. E se tu ler a Bíblia, tu vai ver que os caras se ferraram um monte, entende? Até como a gente leu aqui, ainda há pouco, né? Como Paulo falou ali, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos,
mas em Deus que ressuscita os mortos. Então muitas vezes Deus te coloca, cara, num cubículo e num problema tão grande, cara, que não é para te castigar, cara, mas é para te conseguir enxergar o tamanho dele e conseguir de fato entregar a tua vida para ele. Coloquei aqui: o desânimo, o abatimento, a depressão, o câncer não faz exceção de pessoas. Todos passam por isso: velho, novo, maior, menor, gordo, magro, pastor, ovelha. Mas a diferença de quem passa por isso a gente vê no vídeo. Você tem duas formas de passar por um problema: uma se desesperando e reclamando para todo mundo, para que todo mundo tenha pena de você e vá orar pela sua vida e vá cuidar e a outra é você erguer a cabeça e falar assim: ó, cara, eu confio em Deus, né? E é Ele que, se eu estou com câncer, é porque Ele quis que eu tivesse, porque a minha vida é regrada por Ele. E se Ele quis que eu tivesse, é porque eu tenho algum propósito nisso. Eu estava meio fora da casinha, entendeu? Ele está me puxando de novo. Salmo 57:1 diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e a sombra das Tuas asas me abrigo, ou me escondo, né? Esconderijo, até que passem as calamidades. O Senhor te fez com um único propósito. Porque se tu olhar ao redor de ti, isso eu até já falei no nosso GP, se a gente olhar ao redor, o mundo continuaria sendo o mundo e as coisas se a gente não existisse, não é verdade? E qual é o propósito que Deus te fez? Porque as coisas continuariam caminhando. A roda viva, o sistema continuaria funcionando sem você. O único propósito que Ele te fez é para Ele poder te amar. Você é um amado do Senhor, entendeu? E o que Ele quer de você? Ele quer mais ou menos o que Ele falou no vídeo ali também: a intimidade. Que só na doença ele conseguiu ter intimidade com Deus, que ele falou ali, que ele conversava com Deus, que ele conversava e via a reação de Deus assim, rápido. Só que ele precisou ter essa doença para conseguir enxergar esse Deus, que queria andar com ele, que queria caminhar com ele. E é o que a gente vê, que Deus fala que a gente não precisa disso, entendeu? Não que a sua vida vá ser cheia de bênçãos o tempo todo, muito pelo contrário. Você no mundo você vai ser tribulado, você na igreja você vai ser mais tribulado ainda. Amém? Amém. Mas é verdade, essa é a verdade. A teologia da prosperidade não funciona, galera. A verdade é que assim, você foi chamado para Cristo para que você tenha problema, tá entendendo? Você não foi chamado para que seus problemas se resolvam. Porque seria muito fácil, né? E daí seria o evangelho barato, né? O evangelho vendido a... Por isso que Jesus ficou bravo aquela vez. A gente entrou chutando tudo, quebrando tudo no tempo, entendeu? Estava vendendo o evangelho barato, né? Ah, tu compra isso aqui, tu vai para o céu, tá vendo? O teu terreninho no céu está aqui, tá garantido. Não é bem assim. É muito contrário disso. Então, se você está em Cristo, você foi chamado para ser tribulado. Porque Deus, Jesus Cristo, nos forja na tribulação. Amém? E outra, quando chegamos no limite, eu até coloquei a frase aqui, quando chegamos no limite, nós clamamos diferente, não é verdade? Quem é que quando chega está orando numa boa, beleza, mas ainda tem o pãozinho para comer de manhã? Aí o dia que falta o pão de manhã, ele não vai, na hora diferente, se desespera, meu.
cara, pelo amor de Deus, Senhor, eu não tenho mais nem pão para comer, Senhor. Quero que o Senhor me ajude. Porque as nossas orações, muitas vezes elas são orações vãs, que o Senhor fala, são orações que você está falando, mas nem você está escutando o que você está falando, entende? E muitas vezes Ele precisa te botar na prensa, para quê? Para que você tenha consciência do que você está orando para Ele. Até para você saber, Senhor, o que eu estou... Né? Às vezes a gente, na verdade, chega em um determinado momento que reza, né? Bem mais fácil, né? Pega lá, Pai Nosso, bem mais fácil rezar. Porque para nós é mais fácil seguir uma lei do que seguir uma graça. Infelizmente. E a graça é de graça. E infelizmente é mais fácil seguir uma lei do que uma graça. Porque ele fala assim, ó, você não pode ultrapassar o sinal vermelho. Por quê? Porque senão você vai levar uma multa. Entendeu? Mas os caras falam, ó, você não pode ultrapassar o sinal vermelho. Por quê? Não, porque senão pode vir um carro aqui, cruzar e bater em você. Não, mas eu vou ultrapassar porque, né? Pode vir o carro, mas às vezes não vem, né? Roleta russa. Então, Charles Spurgeon, olha a frase que o cara disse: passo por depressões do espírito tão assustadoras que peço a Deus que vocês jamais experimentem tais extremos de infelicidade. Charles Spurgeon foi um cara que levou multidões a Jesus. Então Deus tribulou até a vida do cara. Cara, olha só, cara. E era constante, cara, dele ainda. Tá entendendo? Não era uma coisa assim, não, hoje eu vou estar feliz. Dele era, o extremo era tão grande. Entendeu? E mesmo assim, ele entendeu o propósito. Assim como esse rapaz do vídeo, ele entendeu o propósito, entendeu? Porque Jesus para nós tem que ser muito mais do que um resolvedor de problemas, entende? Ele tem que ser o Senhor, né? Para Ele ser o Salvador. Amém? E você pode ter certeza de uma coisa. Em Mateus 11:30 diz assim, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Poxa, mas o cara estava morrendo de câncer, estava deixando a filha dele, bebê, e a esposa, e mesmo assim, o jugo do Senhor era suave e o fardo era leve. Então, assim, o que eu digo para a gente fazer uma reflexão dentro da gente, olhar para dentro, tá entendendo? E falar assim, qual é o problema que eu tenho hoje? É falta de dinheiro? Acho que isso aí ninguém tem, né? Mas é a minha saúde? O que está acontecendo? Qual é o meu maior problema hoje? E será que esse maior problema é maior do que o de Jesus que eu sirvo? O que a Núbia cantou ainda há pouco, o Senhor nada mais quer do que intimidade. Esses dias, essa semana agora, eu saí da empresa que eu trabalhava, eu já estava há muito tempo lá. E foi a primeira vez que eu fiz o caminho, eu trabalhava em Jaraguá. Foi a primeira vez que eu fiz o caminho para Jaraguá novamente depois que eu tinha saído da empresa. E até então, a minha saída da empresa não tinha me incomodado. Eu estava em casa, circulando por Joinville, né, cuidando das minhas coisas, das coisas da família. Mas a hora que eu peguei a rodovia do Arroz ali, fui sentido a Jaraguá, começou a me bater assim, uma tristeza tão grande. Mas assim, um negócio assim, uma opressão muito forte sobre a minha vida, sabe? Aí eu falei assim, Senhor, eu estava me sentindo tão forte com a saída, porque pelo tempo que eu estava, eu pensei que ia me abalar mais, né? Eu me senti tão forte, mas esse caminho que eu fazia todo dia, o caminho da roça, está me deixando tão triste em saber que eu não vou mais para lá. E eu comecei a orar, a falar com o Senhor, falar assim, Jesus,
mesmo que eu tinha bastante problema lá na empresa para resolver, mas tu sabe que no fundo eu gostava. Eu comecei a contar para o Senhor. Ele sabia o que eu estava sentindo? Com certeza ele sabia. Tá entendendo? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas eu comecei assim a falar para ele: Senhor, e chegou uma hora assim, eu quis chorar, assim, sabe? Difícil, né? Mas quis. Quem me conhece sabe que eu sou chorando. Mas eu segurei o choro. Eu falei: Senhor, eu não quero chorar por causa disso. Eu sei que foi para o propósito teu de sair. Eu sei que eu preciso viver para ti. Mas assim, eu estou triste, Senhor. Eu queria que som do meu coração, Senhor, para te ver o tamanho do buraco que está. E fui indo, fui conversando com ele. E chegou lá, com meu pai, nós estávamos de moto, cada um numa moto. Aí chegamos lá, fomos para um restaurante almoçar, que já era perto do meio-dia, no restaurante que eu sempre almoçava. E assim, estava triste. De repente, tocou o celular. Aí, Evandro, ele falou assim: Evandro, a gente recebeu um currículo teu, você veio falar aqui com o dono da empresa e tal. Eu falei: fui pessoalmente falar com ele, né? Pois ele falou muito bem de você. Será que você poderia vir aqui conversar comigo um pouco? Eu falei: claro. Ele falou: quanto antes, hoje. Eu falei: hoje eu estou em Jaraguá. Não, amanhã cedo então. Eu falei: não, amanhã estou aí, cara. Entende? Vocês acreditam em milagre? Cara, eu tenho certeza, assim, ó, que foi o pai que mandou o cara ligar, tá entendendo? Foi tipo assim, ó: meu filho está triste. Tá entendendo? Meu filho está triste. Liga para ele lá, que ele vai ficar mais animado com essa ligação. Não que eu não tenho paz com isso, eu tenho muita paz com isso. Eu saí com paz de lá, eu saí numa boa de lá. Mas olha a preocupação de Deus com a minha vida. Eu digo assim, nesse mínimo detalhe, tá entendendo? Tu imagina a preocupação de Deus com a vida dele. O quanto que esse cara não deve sentir a presença de Deus com ele o tempo todinho, tá entendendo? Na alegria, aquela dancinha que ele fez ali, o cara da cadeira de roda ali, só podia mexer os braços, tá entendendo? A alegria, cara, que ele tinha no coração, cara. Quem que estava dando essa alegria para ele, cara? Aquele livro que fala assim, os 10 passos para você se sentir motivado. Será que era aquilo lá? Ou então olhe para dentro de você que você vai encontrar a alegria. Bem lá no fundo, fique em paz, faça uma posição de yoga lá, e em determinado momento vai surgir uma alegria. Não existe isso, cara. Existe um Deus que está contigo, está do teu lado. Está entendendo? Cristo é nossa suficiência. Jesus é nossa suficiência. E a Bíblia em todo momento coloca Ele no centro. Faz um tempo atrás, eu lia o Antigo Testamento, mas eu não sentia prazer em ler o Antigo Testamento, confesso aos irmãos. Quer ver quando chegava naquela parte das leis? Nossa, cara, aquilo lá... Eu falava: meu Jesus, para que um negócio desse aqui na Bíblia? Nada a ver, isso aí já foi, né? E acho que o maior motivo de eu não gostar era porque eu também não conseguia enxergar Jesus no Antigo Testamento. Fala, Jesus não está no Antigo Testamento. Alguém consegue ver Jesus no Antigo Testamento? Cara, eu lia, não achava Jesus no Antigo Testamento. Aí eu falei com o pai do Theo, o pastor Theo, o pastor Maurinho. E uma hora ele conversando, ele falou assim: pastor, que é uma coisa que me desconforta muito é ler o Antigo Testamento sem
sem conseguir enxergar Jesus lá. Ele falou, como, meu filho? Ele está do início ao fim. Eu falo, só estou ficando louco então, velho. Não, está lá do início ao fim, cara. E, cara, eu estou fazendo um estudo com ele, eu e a Grazi, já faz aqui uns 3 meses na grana. Cara, que coisa maravilhosa aqui no Antigo Testamento, cara. Jesus está desde o princípio, cara, em todos quase os versículos, cara, da Bíblia, ele aparece, cara. Porque ele é o centro, cara. Deus fez ele para ser, projetou ele para ser o centro. Filho, você vai lá, você vai salvar todo mundo, você vai ser o centro de tudo, cara. Então, queridos, o que nós precisamos é de fato confiar mais nele. Se já tentou e mesmo assim não consegue encontrar ânimo, pense em 3 coisas. Lembrar do que Deus é para nós. Isso está ali na que a gente leu, 2 Coríntios 1:3, que diz assim, ó, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e de toda consolação. Consolação significa alívio, conforto, tranquilizar, encorajamento. Não existe outra receita, é isso que eu estou tentando passar e viver. Não existe outra receita. Não existe a gente, vou comprar um livro para ver como é que funciona, vou comprar outro. Você já tem o livro que você precisa, que é a Bíblia. Se você ler e deixar o Espírito Santo ministrar no seu coração, eu tenho certeza que tu vai se comportar muito melhor do que aquele cara que está no corredor da morte. Tem que deixar o Senhor ser o nosso porto seguro. Amém? O segundo, lembrar do que Deus fez por nós. Isso está naquele versículo que todo mundo conhece, aquele jargão já do crente, João 3,16, que diz, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem muitos teólogos que dizem que o sofrimento de Jesus na cruz foi menor do que ele se diminuir a ponto de ser um humano. Entendeu? A cruz para o Senhor foi menos dolorido do que ele sair do trono, do lado do Pai, se diminuir, ser um ser humano, para caber dentro do corpo do ser humano. E ser 100% Deus e 100% homem aqui na terra. E se ele fez isso, é uma coisa que, se o Senhor fez isso, não foi por pouca coisa, entende? Se o cara saiu do trono para salvar milhões de vidas, entende? A mesma coisa que você ocupar uma bela posição na sua empresa, na sua escola, e alguém vier e falar para você assim, ó, cara, agora o negócio é o seguinte, você vai, a partir de hoje, ocupar a pior posição aqui dentro desse colégio, ou a menor posição aqui dentro desse colégio. Alguns até iriam por livre e espontânea vontade, outros por pressão, mas o desconforto seria grande, não seria? Na empresa, na escola, tanto faz. Por quê? Porque os outros iam passar por ti e te humilhar também. Olha lá, o cara estava lá, agora está aí, ó. Sim, mas não é Deus, filho de Deus, ou não é o cara que mandava e desmandava? Então sintam a vergonha, a opressão, a maldição, os pecados que ele sentiu, entende? Que você possa se animar por isso também. E que o 3, que você possa lembrar o que Deus faz por meio de nós. 1 Coríntios 1:4, 2 Coríntios 1:4, que é o que a gente também leu ainda há pouco, que nos consola em toda a nossa tribulação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Não existe problema, não existe tribulação, não existe dificuldade que
que o Senhor não possa te consolar. Eu sei que eu estou falando hoje para jovens, eu até pensei assim, poxa, mas será que é essa palavra para jovens? Porque jovens muitas vezes têm poucos problemas, né? Mas vamos dizer, muitos ainda não estão no mercado de trabalho, para começar a competir. Mas Deus falou assim, não, é para eles mesmo, cara. Porque mesmo que não esteja no mercado de trabalho, você tem o seu problema. E Deus está falando assim que a dependência dele é a solução para todo problema. Que mesmo você estando com aquele problema, ele não vai tirar o problema, mas você vai passar em paz pelo problema. Amém? Em Tiago 1,12 diz assim, ó: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Então, bem-aventurado quem que é? O homem que sofre a tentação, ou com as de tribulação. Então não é bem-aventurado aquele que está na bênção, que está na riqueza, que está na tranquilidade, né? Bem-aventurado, é por isso que eu falei, vocês foram chamados para o reino para serem tribulados, entende? Então não adianta vir aqui, não, vou para a igreja para não ser tribulado. Não, então veio no lugar errado, tá entendendo? Porque se você é um seguidor de Cristo, você veio para você ser tribulado. Porque é na tribulação que o Senhor trabalha na sua vida. Ou você já viu alguém sem problema nenhum, ricaço, andando de Ferrari por aí, clamando a Deus de joelho e pedindo a misericórdia: Senhor, o cara sai da Ferrari, se ajoelha: Senhor, tem misericórdia de mim. Cara, ele não vê, tá entendendo, velho? Não vê. Então a única forma que Deus tem para trabalhar no seu coração, no meu coração, como é que é? É tribulando, cara, é dando problema. Porque quanto mais problema ele dá para você, mais você fica, mais você fala com ele de joelho, entende? E esse é o propósito dele. Porque os humilhados serão exaltados. Coloquei que o Senhor livrou alguns com vida dos problemas e outros com a morte, assim como esse nosso amigo. Porém, com vida ou com morte, ele é glorificado. Até porque não fomos chamados para ficar aqui para sempre, para herdar o céu, mas para herdar o céu junto com ele. Esse é o maior propósito de Deus. Teria que explicar, né? Que nós já nascemos, ontem eu ainda falei, nós já nascemos com a senha na mão, tá entendendo? Ah, mas é novo, é velho. Cara, novo, velho, gordo, magro, tu já nasce com a tua senha na mão, entende? E Deus vai botando a mão no saquinho lá e vai chamando, entende? Número 2. Número 15. Tá entendendo? E vai vindo, tá entendendo? Por isso que a gente não sabe o dia nem a hora. Mas o que ele quer nesse tempo que ele está aqui? Ele quer que você esteja preparado para a hora que chegar o teu número, meu amigo, tu subir lá e ir para o céu pelo menos, né? Ontem eu ainda estava falando com o pessoal do GP, que o céu, que lá, antes da gente ir para o céu, lá no julgamento final, né, vai ter um telão assim, né, cara, grandão, e daí Jesus vai estar ali, e daí vai estar uma galera lá e tal, e vai entrando no mundo, né? Aí a hora que você entra, fica aqui na frente do Senhor, ele vai: vamos dar uma olhada no que tu fez lá, meu amigo. Pois é. E aquilo lá? Não, sabe, cara, lá tu não vai estar com o corpo, tá entendendo? Vai estar só a tua mente. Então eu falei assim: os que irão para o inferno, eles não irão para o inferno com pesar de ir para o inferno. Sabia? Eles irão para o inferno convictos de que eles merecem o inferno. Porque a mente de Cristo será dada ali. E a convicção que ele vai ter vai ser assim: ó, Senhor, eu não sou digno de ir para o céu para estar contigo. Olha lá o que eu fiz.
Aqui não, aqui a gente se defende, né? Tipo, se vou chamar vou aparecer, ó, o que tu fez lá hoje, ó, tá vendo? Ah, não, mas você sabe o que é, cara? Aqui é mais ou menos assim, né? Mas sabe o que é? É que foi assim, foi assado. Lá não, cara. Lá é a tua própria consciência que vai estar ali te julgando, tá entendendo? E ele só vai olhar e vai falar, e aí, como é que vai ser? Ele falou, Senhor, eu não mereço o céu contigo. Eu não mereço o céu contigo. Porque o céu só é céu, como já foi pregado muitas vezes, porque o Senhor está lá, porque Jesus está lá. Então, se você no teu coração não tem vontade de estar com o Senhor, não tem por que ir para o céu, tá entendendo? Ah, não, eu quero ir para o céu porque eu quero só ver as ruas de ouro. Cara, não vai então, porque o Senhor vai estar lá. Bota isso no teu coração. Por que eu quero ir para o céu? Eu quero ir para o céu porque eu quero conhecer Jesus, cara. Eu quero conhecer esse cara que eu estou pregando, eu quero conhecer esse cara que escreveu lá na Bíblia, tá entendendo? Que falou um monte de coisa, que me abençoou, que sonhou comigo, entende? Que me deu amor, que me resgatou, cara, do inferno, entende? Porque eu não sou diferente de vocês não, cara. Eu tive uma vida muito, muito triste, muito pecaminosa, entende? E o Senhor me tirou dela. Nessa sala lembrando, quando eu vim para a igreja. E uma coisa que eu sempre falo assim, ó, teu testemunho, sabe quem precisa saber do teu testemunho? É você mesmo. Todo dia, conta o seu testemunho para você. Para você lembrar sempre de onde que o Senhor te tirou, de onde Ele te resgatou, como Ele te deu vida, como Ele te deu paz hoje no teu coração, como é que você está vivendo hoje para Ele. Então não precisa, eu quero dar o meu testemunho. Pode, claro que pode, edifica a igreja também. Mas quem mais precisa saber do teu testemunho é você. Amém? Por fim, o versículo que não podia faltar, que é João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. O Senhor falando. Neste mundo vocês terão aflições, tribulações. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Deus permite as tribulações para forjar o nosso caráter de Cristo. Porque o próprio Cristo passou por tribulações. Por que eu e você não passariam? Então o fardo está pesado, entrega para Ele. Amém? E uma coisa também que eu acho importante nesse vídeo que a gente viu é o cara conseguir enxergar o lado bom da história, né? Como ele enxergou, né? Sabe? Como eu falei no começo, não ir com aquele pesar de triste, de eu sou coitadinho, tá entendendo? Mas ir para o céu com a cabeça erguida e falando assim, Senhor, eu consegui cumprir o que tu quis fazer. E agora, por fim, eu queria que vocês adorassem com a Jaqueline um louvor. Se vocês não conhecem a Jaqueline, vocês vão conhecer. Neto? E antes de falar da Mara, queria convidar a Jaqueline. Chega aqui, a Jaqueline vai fazer um louvor agora. E eu convidei a Jaque, né, como eu costumo chamá-la, porque um dia na reunião dos cadeirantes, na sexta-feira, a Jaque falou: pastor, posso fazer um louvor? E eu falei: meu Deus, como é que ela vai fazer um louvor? Mas falei: pode fazer o louvor sim, louva a Deus aí. A primeira palavra dela, sabe o que foi? Ela falou assim: eu não sou cantora, eu sou adoradora. E o que diz aqui no capítulo 20, versículo 23 e 24? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Cá, Jaque. Faixa 6 aí.
faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. As trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos. O começo e o fim. O começo e o fim. Eles se tornam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, o digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, Ele é grande, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. É o meu Deus, então Qual que é o tamanho do teu problema? Senhor, nosso Deus e Pai, Aleluia, Jesus, obrigado. oh Jesus, perdoa, Senhor, nós. Perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Aleluia, Jesus.
Me perdoa, Senhor, porque muitas vezes eu acho que o meu problema é grande, Pai. Jesus, nos dá força, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a continuar, Pai. Mesmo nós envergonhados, Senhor, de olharmos para o nosso problema muitas vezes e achar ele grande. O Senhor dá o tamanho do problema, Senhor, que a gente pode carregar. O fardo é leve, Deus, o jugo é suave. Nos perdoa, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, Deus, que a gente possa entender a Tua mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos cuida, Senhor, para que a gente consiga ter mais fé, Deus, para que a gente consiga, Senhor, ter mais intimidade contigo, Senhor. Pai, nos acorda de madrugada, Senhor, para conversar contigo, Deus. Nos lembra, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos lembre a todo momento, Senhor, que a gente precisa de Ti, Deus. Senhor, que o Senhor é os ossos do nosso corpo, Deus. Que sem ossos a gente não fica de pé, Senhor. Não adianta a gente ter nervos e ter carne, Deus, se a gente não tiver os ossos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa ser os ossos do nosso corpo, Pai. Que mesmo grande, Senhor, a gente consiga ver o outro lado, Senhor. O outro lado, Senhor, que é belo, Pai. Que nós não vamos sair vivos dessa vida, Deus. Então que nós consigamos, Senhor, ver o outro lado, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai.